Boa noite, professor Arnaldo. Nós somos da Wagner Co. e estamos criando o Bloom, que é um recipiente de plantas com sensores incorporados e conectados a um aplicativo mobile, com o objetivo de auxiliar na manutenção de plantas caseiras. O app conta com uma interface simplificada, porém efetiva e dinâmica no que tange a quantidade de informações mostradas, que busca detalhar os requisitos e esmeros necessários para que o vegetal se desenvolva de forma sadia, além de possuir um calendário interno para controle das regas e colheitas, conexão com o estoque de uma possível loja parceira para a compra de suplementos essenciais para que sua planta cresça redondinha. Agora irei passar para Guilherme, que irá definir a programação por trás desse aplicativo magnífico. Então, no nosso código, começamos declarando os pinos do Arduino, armazenando eles em constantes. No próximo trecho, declaramos as variáveis que utilizaremos na função que calcula a temperatura. Após isso, nós declaramos as constantes que serão utilizadas na equação de Steinhart-Hart, que também faz parte do cálculo de temperatura. Então, declaramos as principais variáveis utilizadas no programa, que são o armazenamento de temperatura atual, o sensor de pH e o nível de água. Após isso, nós declaramos também constantes que armazenam a altura do nosso recipiente e o nível da água mínima para o funcionamento do programa. E por fim, declaramos variáveis booleanas que irão armazenar os estados da bomba de ar e de água. Bem, para começar o nosso programa, a gente também precisa de um setup para inicializar a serial begin e definir que a bomba de água e a bomba de ar são output. Beleza. Na nossa função loop, a gente precisa começar lendo a temperatura atual do programa. E para ler a temperatura atual, a gente utiliza a função readTemp, que o Rodrigo vai explicar para a gente como funciona. Bom, a função readTemp irá realizar a leitura do valor que chega no pino do Arduino e vai colocar uma variável que chamamos de V0 no código. Depois vai calcular a resistência do sensor da temperatura e vai guardar na variável R1. Depois vamos calcular o log da resistência do sensor. Com o log vamos aplicar na equação de Steinhart-Hart para descobrir a temperatura em Kelvin. Após isso será feita a conversão de Kelvin para Celsius e retornará a temperatura em Celsius. Pronto, agora que a função retornou para a gente a temperatura, a gente pode começar o programa lendo agora o pH. Mas para ler o pH, a gente precisa que a temperatura esteja entre 23 e 27 graus, porque o sensor de pH só é muito preciso entre as temperaturas. Se fugir muito disso, ele fica muito impreciso. Então, quando estiver entre 23 e 27 graus, a gente vai ler o sensor de pH. Aqui no programa, a gente utilizou o sensor de pH como um potenciômetro para simular um sensor de pH. E aí a gente converte os valores do potenciômetro para uma escala em pH, né, que é entre 0 e 14. Então, assim, vamos ter o pH atual, que é entre 0 e 14. Após ler o pH, a gente vai ler o nível de água atual da solução. É o mesmo esquema que o pH, a gente vai utilizar um potenciômetro para simular o sensor de nível de água, e a gente vai converter o valor para a escala em centímetros, né, vai de 0 até a altura do recipiente, para a gente conseguir o nível da água. Pronto, conseguimos o nível da água atual. Agora, quando o nível da água for menor do que o nível de água mínimo, né, no nosso programa, o nível de água mínimo definimos como 8 centímetros. Então, se o nível da água atual for menor do que o mínimo permitido, que é 8 centímetros, a gente vai desligar a bomba de água e a bomba de ar, para não funcionar mais, porque tem pouquíssima água. Quando tiver dentro do permitido, a gente deixa ligada a bomba de ar e a bomba de água. Aqui no Digital Write é a gente ligando e desligando as bombas, normal, e printando o status para a gente conseguir fazer um debug na nossa serial aqui e acompanhar as variáveis. Coloquei um delay de 2 segundos para dar um tempinho bom para a gente conseguir verificar aqui no nosso serial. Vamos lá começar o programa então? Vamos começar o programa com uma temperatura alta, com um sensor de água aqui, pronto. Vamos lá. Vou pausar aqui. O sensor de água está lendo o nível de água como 5 centímetros. Está abaixo do permitido aqui, ó. Então, se a gente rodar, a gente vai ver que não está rodando as bombas, porque está abaixo do permitido. Porém, se a gente deixar a água mais alta, a gente percebe que começa a rodar. Perfeito. Mas, se a gente for ver aqui o nosso serial, a gente vai perceber que não está lendo o pH. O pH está zero. Por quê? Porque a temperatura não está entre aquela temperatura que o pH lê, que é entre 23 e 27. Então, a gente deve colocar a temperatura aqui entre 23 e 27, para assim o sensor de pH ligar. Então aqui ó, o sensor de pH está funcionando perfeitamente. A temperatura está sendo lida, o pH está sendo lido, o nível de água, perfeitamente. Bem, essa é a nossa solução. Agradeço a sua atenção.